Olá, estamos aqui no bloco de entrevistas desse programa com uma pessoa super especial que eu já conheço assim no pessoal, sou amiga da família, adoro a família, não é porque eles estão aqui hoje plateia, não, é verdade. Mas hoje a gente vai conversar sobre um papo profissional. Então eu estou aqui com um palestrante, advogado e agora autor de livro, Dr. Fábio Pettini. Tudo bem? Tudo bem, Karina. Um beijo. Para quebrar o gelo, né, Fábio? Com certeza. Bom, primeira coisa, manual do peticionamento eletrônico. Da onde surgiu esse manual prático para você fazer, óbvio, que para as pessoas da sua área, né? Sim. Surgiu da necessidade de, como houve a implementação do processo eletrônico, né, ou processo digital, como eles chamam, dos advogados estarem antenados em como proceder agora no seu dia a dia, que mudou a sistemática do trabalho. E eu percebi isso, que muitos colegas tinham essa dificuldade, não conseguiam entender direito ou acessar o portal, como distribuir um processo, acompanhar uma petição. E aí muitos me questionaram, ficavam perdidos e me questionavam como fazer isso. Mas a partir de quando virou... Agora não é só digital, ainda eu posso alcançar aquela papelada lá toda ou não? Não. O que acontece? Já é digital A partir da implementação de cada vara, de cada processo, por exemplo, você tem várias comarcas, vários fóruns, né? Então, tem um plano, que foi um cronograma que o próprio tribunal fez para implementar o processo digital nessas cidades. E daí, a partir daquela implementação, só entra processo digital. O que era papel, termina em papel. Então, hoje ainda tem processos em papel que vai terminar. Mas, a partir da data de cada vara, de cada processo, de fórum, perdão, os processos começaram a ser digital. Bom, aí todo mundo ficou perdido, né, gente? Porque eu acho que até a nossa geração, assim, a gente acompanhou a mudança, né? Pro digital. Quer dizer, imaginem as pessoas, sei lá, de outra geração que não acompanharam. Aí chega agora, pô, ele quer ir lá no fórum e é tudo digital. Está completamente perdido. Completamente perdido. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, eu estou inscrito na comarca de São Luís do Paraitinga. E todo mundo sabe que houve aquela enchente, aquela catástrofe toda, e o fórum foi colagado, foi água até o teto do fórum. Então todos os processos ficaram molhados, encharcados. Houve toda a recuperação do processo, e o tribunal já aproveitou para fazer a digitalização dos processos. Então São Luís do Paraitinga foi a primeira comarca 100% digital do estado de São Paulo. Que massa. Tinha um projeto piloto que era no fórum da Nossa Senhora do Ó. Mas não era igual ao São Luís, que São Luís foi realmente 100%, que limparam todo o processo, digitalizaram e aí, a partir daí, começou o processo digital. Então, muitos colegas da própria subseção ficaram perdidos. E aí começou a haver esse questionamento, a procurar, e eu comecei a me inteirar. E aí surgiu a necessidade de outros colegas também, de outras subseções, que começaram a pedir cursos, palestras, e aí a gente foi divulgando o processo. Pois é, aí eu vou entrar aí um pouquinho antes da palestra. Como aconteceu de você estar à frente do seu próprio pessoal? Porque você já estava no mundo digital, super informado e informatizado, né? E as pessoas estavam procurando você porque precisavam de um manual prático, né? Sim. Como é que aconteceu isso? Você já é desse mundo digital também, não? Eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, né? Eu sempre gostei muito dessa área e tentei sempre aplicar isso na minha profissão. Então, no começo, claro, eu ainda tenho a minha máquina de escrever no meu escritório, né? De repente, ainda tem. De repente acaba energia, alguma coisa, a gente usa. Decoração. Mas assim, o que eu percebi, há muitos anos atrás, não vou nem te falar quanto, porque eu fico até constrangido, mas eu comecei a fazer, pelo menos aqui no Vale, eu acho que eu fui um dos pioneiros, né? Então, eu pegava o processo em papel, visitava lá o fórum e tirava foto do processo. Exatamente, esse olho regalado, também os meus colegas ficavam assim, os próprios funcionários do cartório não sabiam o que fazer. Não, você precisa pagar uma taxa para o Xerox, que tem uma taxa. Eu falei, não estou tirando o Xerox, eu estou digitalizando. Aí eu jogava no computador. Digitalizava de medo de um dia perder aquele papel, não? Não, também seria uma segurança para isso, mas eu pensava mais além, porque daí quando tinha alguma audiência, eu já estava com o processo no meu computador, abria o notebook na mesa de audiência. O povo não sabia nem o que era notebook, ele já estava abrindo o notebook, né? E aí ficou meio que uma referência. Então, aí quando implementou, e a gente teve que passar por isso, né, lá em São Luís, o pessoal já, bom, ele já mexe com isso, vamos ver se ele sabe, se inteirou, e daí começou a surgir essa necessidade. Autodidata, né, Fábio? Autodidata. Muito legal. Bom, aí eu gostaria de saber o seguinte, você me contou aqui nos bastidores... uma história engraçada falando de papel, Sim. Né? Queria que você contasse para o meu telespectador, que eles vão amar. Como é que foi a história da nota promissória? Então, uma das vantagens, que depois eu vou falar para você do processo digital,
é que o processo em papel, como aconteceu em São Luís, o processo molha, o papel pega fogo, barata come, traça come, tem uma série de problemas. O advogado muitas vezes faz carga do processo, quer dizer, ele retira o processo do fórum para levar para o escritório, para estudar melhor o processo, e às vezes pode sumir, ele pode ser assaltado no meio do caminho e perder o processo. Então, o que a gente tomava cautela? De ter uma cópia também no nosso escritório. Tá. E com o processo digital, isso não há mais essa necessidade. E aconteceu, não vou falar porque tem telespectador seu que vai saber, mas numa comarca, que estava executando uma nota promissória. Então, o pessoal estava cobrando uma dívida que estava lá. E o colega pediu para ver o processo no balcão, o funcionário entregou, né, e virou para fazer uma outra coisa. Quando olhou, o advogado estava lá. Ele comeu a nota promissória, quer dizer, para tentar livrar o cliente. Aí você não tem mais a prova, quer dizer, pegou e comeu. Que absurdo, gente. Imagina comer a nota promissória. A que ponto chega o ser humano de desespero, né? Que isso? E esse foi o advogado que comeu? Foi um advogado, infelizmente. E o advogado não aconteceu nada com ele? Não, sofreu todo o ele processo. sofreu alguma tem um coisa. Processo administrativo, um processo civil, isso... Gente, que absurdo. Daria para levar ele para o psiquiatra, né? Bom, deixa eu te falar uma coisa. A editora, na verdade, entrou em contato com você e pediu que você escrevesse esse livro. Isso. Então, na verdade, o Dr. Fábio já escreveu o livro encomendado, vamos dizer assim, né? Sim, como a gente sim. fala. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Como é que a editora entrou em contato? Onde é que ela sabia? Você já estava dando palestra? Como é que foi essa pegada? Então, com essa necessidade da modernização e implantação do processo digital em outras comarcas, né, os colegas começaram a pedir, tirar essas dúvidas. E como São Luís foi a primeira 100% digital, até o próprio tribunal lá era o projeto piloto, modelo. Então, as outras comarcas, os outros funcionários entravam em contato com os funcionários do fórum para tirar dúvida da sistemática e os advogados a mesma coisa, com os advogados de São Luís para tirar essa dúvida. E aí surgiu essa necessidade e eles me pediram para que ministrasse cursos para os advogados de como funciona o sistema do tribunal, como é que é a parte do processo digital, aquela coisa toda. Então, eu ministrei vários cursos em várias subseções aqui do Vale. Eu coloquei na internet também disponível um curso também online para poder facilitar, né, uma ferramenta. E a editora acabou achando na internet, né, viu que tinha essas palestras, tinha esses cursos, entrou em contato e pediu para que eu fizesse esse livro, porque também há uma necessidade, a própria editora estava precisando disso, estavam cobrando e precisamos lançar uma obra nesse sentido. Maravilha. A pessoa pode hoje ainda entrar no site e acessar esse curso online? Sim. Que você falou que é editora. Sim. Tem como a gente saber o www? Tem. É pelo site da Eduqui, depois eu vou deixar o link com você para passar na fanpage. Para a gente passar para todo mundo, deixar na fanpage. O livro já está à venda? Então, Karina, esse aí é um pré-lançamento, né? Que, inclusive, esse exemplar aí eu estou dando para você, para o seu programa. Obrigada. E está começando já a ser divulgado nas livrarias, né? Mas a gente vai fazer ainda um lançamento, mas se começar a procurar, no site da própria editora já tem, e algumas outras livrarias também já estão chegando. Editora Mundo Jurídico. Olha que sacada essa editora, hein? Muito legal. Agora, falando um pouquinho da palestra. Você disse que dá, né, na OAB e tal. Se quem está assistindo o nosso programa hoje é da área, não assistiu a sua palestra, mas gostaria de assistir, chamar os outros amigos advogados, pode haver uma contratação não personalizada, particular? Sim, isso entrar em contato com você. É possível. Eu já realizei também em grandes escritórios, né, em que o colega contratou para os outros advogados contratados. Aí é uma consultoria ou aí é uma palestra? Seria uma palestra, mas também a parte da consultoria eu acabo prestando. Né? Sim. Porque, na verdade, para o processo funcionar, para o peticionamento eletrônico ser efetivado, o computador do advogado tem que ter uma série de programas, então ele tem que estar pré-preparado para que seja possível o peticionamento eletrônico. Então, muitos colegas têm dificuldade nisso. Quais programas instalar? O programa tem que estar atualizado, tem uma série de coisas. E, às vezes, me pedem essa ajuda para poder deixar a máquina preparada e ensinar o beabá lá para poder peticionar. Bom, gente, eu não sou da área, mas estou me sentindo muita vontade nessa entrevista, porque ele fala muito bem, explica super claramente, até a gente que não é da área. É interessantíssimo saber disso. Então, eu vou chamar os comerciais e vou mantê-lo aqui para o segundo bloco. Até já.
Estamos de volta aqui com ele que é advogado, palestrante e autor do livro Manual Prático do Peticionamento Eletrônico, Dr. Fábio Pettini. Outro beijo. Outro beijo. Sinto outro muito, bloco, Valéria, tá? Sem ciúme aqui é TV, né? TV é tudo assim. Bom, deixa eu te falar. Nós falamos várias coisas no primeiro bloco, mas eu queria saber o seguinte, a gente tá com plateia hoje aqui, tá, gente? Não liga. Eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas que não sabem ainda, ou que querem saber, vão procurar o livro para saber, são as pessoas da sua área, certo? Já começa aí, isso daqui é um manual prático para os advogados. Sim, seria mais aplicado aos advogados, porque a ideia do livro seria colocar no papel a minha palestra. Então, assim, o que eu fiz? Eu montei essa palestra para os advogados, porque eu verifiquei que tem muitos advogados com uma dificuldade tremenda no acesso ao sistema ou própria internet. Quer dizer, tem muitos colegas que não sabiam acessar um e-mail, entrar num site. Então eu fiz bem passo a passo, com slides. Então se você clicar aqui vai abrir essa janela, se você clicar aqui vai acontecer isso, essa mensagem de erro você faz. Então foi bem mastigado. E a ideia do livro foi exatamente isso, transformar isso em papel. Então é mais aplicado aos advogados porque ele mostra o sistema do peticionamento bem passo a passo. Então seria um livro também de uma leitura e também de consultas pontuais, né? De repente você está lá peticionando, aparece uma mensagem, o que eu faço agora? Entra no livro, já está lá. Ótimo, explicado bem direitinho. manual mesmo. E você disse, as pessoas que estão acabando de se formar, talvez precisem desse manual. Sim. Né? Queria que você falasse para essas pessoas qual é a importância, o que vai facilitar na vida delas. Então, o que eu detectei dessas palestras, que é o meu público-alvo, seriam os advogados mais experientes, né? E também alguns recém-formados. Porque a gente tem agora, quer dizer, depois da nossa geração, é conhecido como a geração Y, né? Que já aprendeu, nasceu nessa área tecnológica e já sabe mexer. Quer dizer, meu filho com 2 anos destravava o iPhone, mexia com tudo. Então é uma coisa absurda. Então a necessidade talvez os recém-formados, por ser essa geração Y, já saibam mexer na internet, acessar o sistema. Mas talvez não saibam a parte prática. Por quê? Porque como implementou o processo desde 2010, foi metade, foi agosto, setembro de 2010 que voltou a funcionar o fórum, a gente passou por muita coisa. Então, como foi implementado lá em São Luís, o próprio sistema também não estava preparado. Então, ocorreu muitas mudanças, né? A capacidade, do tamanho do envio das petições, dos arquivos, era uma, aí houve a necessidade de outra. Classes processuais que não existiam. Então, a gente acabou contribuindo na melhoria do sistema. Ótimo. Então, é esse macete que você não vai achar em outro lugar, porque decorre da minha prática, da minha vivência. Então, como resolver essa questão? Então, por isso que eu achei que o público-alvo também seria esses recém-formados, claro, para poder descobrir no dia a dia, exatamente na prática. Como peticionar. E você também comentou que não é uma coisa difícil, que é uma coisa mais fácil do que declarar o imposto de renda pela internet. Claro, para você que já sabe e já é doutor na história. Mas eu acho que é legal falar sobre isso porque pode aliviar um pouco, né? As pessoas, nossa, escrever um livro para abrir o computador, meu Deus, agora que eu não vou aprender nunca. De medo, né? Falava, tem um manual para escrever, mas é o contrário, né, Fábio? É o contrário. Eu até mencionei isso, fiz questão de mencionar isso no prefácio, porque era muito engraçado, né? Nesses cursos, nessas palestras que eu dava. Então eu chegava lá, o pessoal tudo assim, com ruga, né? Tudo aquela cara, processo eletrônico, processo digital, né? E com caneta ia anotar. Eu falei, gente, esquece caneta, esquece nada. Abra o computador. Abra a mente primeiro, né? Então, para tirar esse preconceito, né? Então eu falei, eu vou explicar, vocês vão ver que o negócio é simples. Eu vou fazer um paralelo com o processo em papel para ficar mais fácil o link. Porque não é uma coisa muito complexa. Agora, claro, processo eletrônico, certificado digital, criptografia, o pessoal não sabe. E eu falei, eu não vou explicar isso, porque isso para o advogado pouco importa. Isso mais para o pessoal da área de TI. Então eu não vou falar o que é criptografia, chave de bits, aquelas coisas todas. Eu vou falar o básico, o prático, o que vocês vão precisar. E aí no final aquelas rugas se transformaram em sorrisos, né? Então eles viram que não era assim um bicho de 7 cabeças. Eu até falava, né? 2, 3 cabeças, né? Mas 7 não é, né? Bom, e eu vou aproveitar, antes de acabar esse bloco, já que o Dr. Fábio Pettini está aqui no nosso programa, vou falar um pouquinho de você. Você é advogado de que área?
Então, a minha especialidade é a parte civil, eu também atuo na área criminal, né, mas dentro do escritório a gente tem advogados que atuam em todos os ramos. E eu fiz o primeiro curso de extensão em Direito Digital da Escola Paulista de Magistratura, que até me deu muita base para poder escrever esse livro. Então, essa parte também tem o curso na área ambiental, né? A minha especialidade, na verdade, seria essas duas áreas, porque também é muita coisa. Então, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas do que se você fizer tudo, você acaba fazendo nada bem feito, né? Então, todo dia sai leis, normas que alteram, você tem que estar sempre atualizado. Eu soube que você atua na área criminal leve, né? Soube pelo irmão dele, que é muito meu amigo, Alexandre Pittini. Beijo, Ale, se você estiver assistindo. Que ele atua na área criminal leve. Eu morri de rir porque eu não tinha entendido o que era isso. Mas achei muito interessante. Por que você escolheu a criminal leve? E o que é criminal leve? Tirando, assim, crimes contra a vida, então, assim, homicídio, infanticídio, crimes sexuais, crimes relacionados à droga, que são algumas coisas mais pesadas, que, assim, normalmente causa repulsa à sociedade, né? E até, muitas vezes, o próprio advogado, eles esquecem, né, que a profissão ele é um munus público, né? Na verdade, é o pilar da cidadania. Então, os nossos direitos e prerrogativas não é do advogado, é do cidadão. Então, se você ofende um advogado na sua prerrogativa, você está ofendendo o Estado como um todo. E muitas vezes se revolta ao advogado. Então, aquele advogado defendendo aquele fulano de tal. Então, acaba tendo essa revolta. E também por causa da especialização, então, que é muita coisa. Então, você tem a parte leve, você tem crimes contra a honra, lesão corporal, alguma coisa de ambiental também você leva para a área criminal. Então, é uma gama muito grande. Então, você tem que se especializar em algumas coisas. Tem também a parte de crimes contra o patrimônio, direito público. Nossa, muita coisa. Então, realmente não dá para... No caso do advogado que comeu a promissória, é criminal leve? Seria leve, né? Seria leve. Ele não matou ninguém, ele não estuprou ninguém, mas ele comeu uma promissória. Seria leve, seria criminal leve. Quase leve, médio leve. Ai, meu Deus. Fábio, quero te agradecer. Imagina, foi um prazer. Te desejar muito sucesso. Obrigado. Nossa, que esse livro todos nós possamos, enfim, aproveitar, quem é da área, né? E só uma duvidinha que eu não perguntei. Para tudo virar digital, nesse caso, foi uma lei da Constituição que... Sim, não, foi uma lei federal, tá, que é a 11.419 de 2006. Então, eu falava isso federal de 2006. Pro pessoal. Eu falei, gente, não é uma novidade, não é de hoje que o tribunal resolveu implantar o processo. É uma lei desde 2006, né? Essa 11.419. Mas foi, né? Foi implementado pelo tribunal em São Paulo em 2011, uma resolução. Quer dizer, em São Luís já estava antes, depois saiu essa resolução em 2011. Então, na verdade, é brasileiro, né? Acaba deixando tudo para a última hora, né? E aí meio que pegou de susto. Mas a lei já é antiguinha. Muito legal. Então, olha, manual prático do peticionamento eletrônico. Posso sortear um para o meu público? Claro. Bom, então, quem quiser entrar na fanpage do programa, facebook.com/programa etc e tal, por favor, mandem uma mensagem, inbox, dizendo o nome do livro, tá? Mas eu quero que vocês escrevam Manual do Peticionamento Eletrônico, porque manual prático também é ele, mas vocês usam mais para outras coisas aqui dentro. Eu quero o nome da capa desse livro mesmo, Manual do Peticionamento Eletrônico. A primeira pessoa que nos enviar um inbox falando vai ganhar esse livro do Dr. Fábio Pittini. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Outro beijo e fica com Deus. Obrigado. Até já, gente.